Contas na Hora. Contas na Hora. Um programa sobre contabilidade e fiscalidade na grelha da LAC. Todas as quartas-feiras, entre as 11 e as 12 horas. Um programa da OCPCA, Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola. Contas na Hora. Contas na Hora. Estimado ouvinte, muito bom dia. Seja bem-vindo à edição 156 do Contas na Hora, o programa de rádio da Ordem dos Contabilistas e dos Peritos Contabilistas de Angola. Eu sou a Cristina Silvestre e cá estou das 11 às 12 horas para levar até si as últimas da atualidade relacionada com a contabilidade, auditoria, fiscalidade em Angola e no mundo. Hoje é quarta-feira, dia 16 de dezembro de 2020. Faltam 9 dias para o Natal e mais 14 dias para a terceira Assembleia Geral da OCPCA, onde serão aprovadas e apresentados os relatórios e contas da OCPCA. E, claro, faltam 15 dias para o Ano Novo. Aos nossos ouvintes, em especial os membros da OCPCA, desejamos festas felizes. Este programa conta com a produção da JCSE Comercial, técnica de António dos Santos, realização de Joel Costa, coordenação de Mateus Gonçalves e na apresentação estou Cristina Silvestre. Contas na Hora. Um dos grandes desafios que nós temos neste momento é a constante legislação que está a ser emitida. Ou seja, nós já merecíamos alguma estabilidade legislativa. Eu sei que estamos a atravessar uma fase de reforma tributária, entendo perfeitamente, mas às vezes o timing da saída da legislação não é o mais adequado. E isto entenda-se porque estamos numa altura bastante difícil das empresas, nós ainda não conseguimos implementar tudo. Vou dar o exemplo do IVA, estamos a educar as empresas no IVA, no sentido de se organizarem perante o IVA e tudo mais, e as empresas adequaram-se e trabalharam no sentido de uma realidade, poder optar por um regime ou por outro regime. E o que é que vai acontecer? Temos agora a nova proposta do Orçamento de Estado para 2021 que vem abanar com tudo. Como é que nós disciplinamos os nossos clientes durante aquele tempo, defendemos até uma certa situação, que não, é melhor vocês estarem neste regime por isto, e agora estão a propor uma coisa completamente que vem distorcer tudo aquilo que nós defendemos no passado. É muito complicado para um gabinete de contabilidade estar a lidar com essas situações e que não somos nós que fazemos as leis, mas é a nós que eles se vêm queixar. Contas na Hora. Não. A sua empresa já está preparada para o regime geral do IVA? O regime transitório está a chegar ao final. Não arrisque. Com o software Primavera, tenha certeza de que tudo correrá bem. Temos soluções certificadas e prontas para gerar o SAFT de vendas a partir de 180 mil kwanzas. Com o software Primavera, trata o IVA com rapidez e segurança. Contas na Hora. O seu programa de rádio. Aqui. Não. Caro ouvinte, hoje às 18 horas, todos os caminhos vão dar às quartas na Ordem. Evento realizado via Zoom pela OCPC, onde será abordado o tema Medidas Tributárias OGE 2021. O orador é o diretor dos serviços do IVA, Dr. Wilson Dons. O link do Zoom está no website da Ordem e já foi enviado para o seu e-mail. Participe! Caro membro, é ainda importante referir que faltam 48 horas para encerrarem as inscrições para o curso O Cadastro e o Preenchimento das Obrigações em Sede de IVA no Portal do Contribuinte. A formação acontece já nesta sexta-feira, 18 de dezembro de 2020. Dirija-se à sua área privada e inscreva-se já. Caso na área privada não se consiga inscrever, faça o pagamento e envie o comprovativo para o e-mail formacão@ocpcangola.org.
Só têm hoje e amanhã para inscrever-se para o curso Cadastro e Preenchimento das Obrigações em sede de IVA no portal do contribuinte. Hoje voltamos a ter um convidado da AGT. O nosso convidado é o técnico tributário Dr. Wilson Salvador, que regressa ao nosso programa para falar sobre as alterações ao Código do Imposto sobre o Rendimento de Trabalho e os cuidados que as pessoas e as empresas devem ter ao aplicar este diploma. Dr. Wilson Salvador, muito bom dia e seja muito bem-vindo ao Contas na Hora. Bom dia, Cristina. Bom dia a todos os ouvintes deste programa. É sempre um prazer estar aqui e falar sobre a atualidade de todos os impostos a nível nacional. Muito bem, nós é que agradecemos a sua presença, já tem sido um hábito e desta vez é totalmente personalizado ao Código do Imposto sobre Rendimento do Trabalho. Professor, como eu gosto de tratar, o professor Wilson foi meu professor no curso de atualização, foi dar alguns impostos no curso de atualização em 2015. Professor um dia, o professor sempre, por isso vou tratá-lo como professor, como sempre trato, e assim estou mais à vontade. Vamos começar por solicitar as principais alterações ao Código de Imposto sobre o Rendimento de Trabalho. Cristina, aquilo que houve a nível das principais alterações do Código de IRT, falado de forma genérica, o objetivo foi, na verdade, aproximar a tributação em sede de imposto sobre o rendimento das pessoas singulares àquilo que é a tributação em sede das pessoas coletivas, conferindo, assim, maior justiça fiscal na medida em que a forma como se determinava a matéria coletável e se pagava o imposto, as taxas, era muito diferente do que agora e fazia com que existissem algumas injustiças fiscais. Então, o legislador, atento a isto, promoveu algumas alterações no sentido de equiparar aqui algumas regras, dando mais clareza naquilo que é a determinação da matéria coletável, por exemplo, para efeitos de pagamento de imposto sobre rendimento de trabalho do grupo B, bem como do grupo C. Foi de forma geral. Agora, de forma específica, o legislador fez algumas alterações naquilo que é a base de imposto, fez também alterações nas regras de não sujeição aos grupos de tributação, fez alteração também nas isenções, a forma de determinação da matéria coletável que também sofreram algumas alterações, tanto no grupo B como no grupo C. A forma de liquidação de imposto também, o método de liquidação de imposto também sofreu algumas alterações. O pagamento, as taxas também sofreram alterações e, por fim, sofreram alterações a lista dos profissionais liberais também sofreram algumas alterações. O IRT temos 3 grupos, grupo A, grupo B e grupo C. Quais são as 3 primeiras alterações em sede do grupo A? Primeiro, começar por caracterizar o IRT. Nós nem sequer conhecemos muito bem quais são as características, principalmente os contribuintes, quais são as características do IRT. Então, dizer que o IRT é um imposto direto, porque ele incide diretamente sobre o rendimento das pessoas singulares, é um imposto de base mundial, ou seja, aplica-se aos rendimentos que são obtidos quer em Angola, quer no estrangeiro, desde que tenham como causa um trabalho efetuado em território nacional. Ele é um imposto que tem também natureza periódica, na medida em que ele é pago mensalmente. Ele é um imposto em que precisa ser declarado, as pessoas devem declarar os seus rendimentos para serem tributados em sede de imposto sobre o rendimento do trabalho. Ele é um imposto também progressivo, na medida em que ele está aqui desenhado para ser tributado de acordo com os escalões aí previstos na tabela anexa ao Código. Falando agora das alterações que foram feitas ao grupo A. A grande alteração teve que ver com a base de imposto, na medida em que foram incluídos alguns subsídios ou alguns rendimentos não antes sujeitos à tributação, e podemos ver principalmente esta alteração no artigo número 2, que fala sobre os rendimentos não sujeitos. Falar da base de imposto é como se estivesse a falar quer da sujeição como da não sujeição. Eu costumo sempre a dizer para todos os alunos e contribuintes que o que está sujeito em sede de imposto sobre rendimento
rendimento de trabalho é tudo aquilo que uma entidade empregadora ou entidade contratante paga ao trabalhador em troca do serviço. Não importa a natureza, ainda que, por exemplo, seja em dinheiro ou em espécie, estará sujeito. Então, para a tributação do grupo A, então o que foi alterado? Primeiro é que as gratificações do fim de carreira passam a ser tributadas em sede de imposto sobre o rendimento do trabalho. Houve uma alteração na questão do subsídio de alimentação e subsídio de transporte atribuídos aos trabalhadores dependentes que sejam da função privada. Eu gosto sempre de falar, embora o código não fale sobre função privada, para que as pessoas percebam melhor, eu gosto sempre de falar da função privada. Então a função privada aqui, entre aspas, passam agora a ser tributados os excessos no que diz respeito aos subsídios de alimentação e transporte que excedam os 30 mil kwanzas mensais, desde que sejam, como é óbvio, os tais subsídios diários. O que mais foi alterado? Foi alterado ainda relativamente aos contribuintes do grupo A, as gratificações de férias e o subsídio de Natal, que antes existia uma limitação que era de 100% do salário base, agora ele é 100% sujeito à tributação do IRT. No que diz respeito ainda ao grupo A, estavam isentos os rendimentos oferidos pelos cidadãos nacionais com idade superior a 60 anos. Houve uma alteração relativamente a isto. Era uma isenção que foi retirada nos termos da Lei 28 e até agora a Lei 28/20 também retira. Portanto, deixam de estar isentos e passam a estar sujeitos a esses rendimentos. Basicamente, o que foi alterado no grupo A, grandes alterações foram essas, sendo que aquelas que têm causado maior discussões são os subsídios de férias e de Natal, que passam agora a estar sujeitos, bem como os polícias, os militares, na verdade, e os paramilitares, que passam também a estar sujeitos à tributação em sede de IRT. Então, essas são as grandes alterações e que mereceram mais discussões em quase todos os fóruns no que diz respeito ao IRT. Professor, uma pergunta que eu não posso deixar de fazer ainda em sede de grupo A do IRT. Um funcionário que tem seguro de saúde, o valor que a empresa paga à seguradora concorre ou não para o apuramento do IRT naquele mês? Não concorre. O seguro de saúde não concorre. É a exceção? Na verdade, isto não é que se trata de uma exceção. Esta questão vem por causa da alteração que falava sobre os aumentos patrimoniais e daquelas despesas que são realizadas pelos contribuintes em favor dos seus trabalhadores. Isto vem por causa daquela alteração na base do imposto, certo? Certo. O seguro por si só não é um rendimento a ser atribuído ao trabalhador. Ele só não está sujeito à tributação em sede de IRT por não ser rendimento do trabalhador. Mas não entra no pacote dos benefícios em espécies? Nem sequer entra no pacote. O que é que acontece com o seguro? O seguro nem sequer até é um benefício. É mais uma obrigação da empresa. Estamos aqui a falar, por exemplo, do seguro... Não, refiro-me ao seguro de saúde. Sim, o seguro de saúde e doenças profissionais também é um seguro da mesma espécie que o seguro de acidente de trabalho. É um seguro obrigatório e ele não vai ser incluído no lote de... Para aqueles casos das doenças profissionais, para aqueles casos que se exigem. Por exemplo, um escritório de contabilidade tiver a pagar seguros de saúde dos seus funcionários. Este seguro concorre ou não para o apuramento do IRT? Na antiga lei 18 dizia que só fica isento se beneficiasse o coletivo, a ser tratado em sede de assistência social. Este pormenor permanece? Este pormenor em sede de IRT, para ser tributado diretamente no salário do trabalhador, não deve ser assim, desta forma encarado. O que ocorre, e deixa-me explicar o porquê que na verdade, esta regra existia e nem sequer na Lei 18, era na Lei 19 de Imposto Industrial, para que não sejam apenas alguns funcionários beneficiados, sendo que este seguro deverá ser para todos, tal como o seguro de saúde, que algumas empresas apenas pagam para os sócios. Exatamente. Aqui o legislador utiliza o imposto para cumprir um objetivo social. O legislador não está a buscar receita. Ele está a utilizar o imposto para penalizar aquelas empresas que têm um tratamento diferenciado em termos sociais para com os seus trabalhadores. O objetivo aqui do legislador não é ir buscar receita, é penalizar quem tem tratamento diferenciado para
fazer com que a empresa entenda que todos os trabalhadores merecem tratamento igual. Essa norma, por exemplo, estende-se, e estamos aqui a fugir um bocadinho para o imposto industrial, mas vale a pena sempre falar um bocadinho sobre isso. Estende-se também, por exemplo, ao pagamento de propinas para os filhos ou mesmo para os funcionários da empresa que estejam ainda a estudar. Se a empresa não estende para todos, naturalmente só vai ter acesso a quem está realmente a frequentar, por exemplo, uma universidade. Ela não vai pagar a quem não esteja a fazer isso. Mas o legislador aqui entende que o objetivo é a não discriminação social por parte da empresa. E esta situação Exatamente. do seguro de acidente de trabalho, professor, aplica-se da mesma maneira com a cesta básica a empresas a pagarem cesta básica todos os meses aos seus trabalhadores. Concorre para o apuramento em sede do Grupo A? Tudo o que a empresa paga para benefício em função do trabalho, sim, a cesta básica vai concorrer porque poderá ser entendido como um pagamento em espécie. Entretanto, aquilo que se entende, na verdade, é que desde que este valor substitua o salário em si, vamos imaginar o seguinte cenário. Eu vou me casar e eu trabalho numa instituição que vende cervejas. Como eu vou me casar, eu abdico de 50% do meu salário para que a empresa, ao invés de valores, não é, me pague 50 grades de cerveja. O legislador teve que incluir também o rendimento em espécie para evitar esse tipo de pagamento. Provavelmente poderia ser fuga ao fisco. Então o legislador diz, também os valores ou aquelas remunerações ou ainda bônus e ofertas em espécie deverão contribuir para a determinação da matéria coletável. Mas agora há aqui uma questão que vale a pena referir. Se a empresa está a agir no âmbito da sua atividade social, está a ajudar esses trabalhadores sem incluir este valor no seu rendimento, a empresa vai suportar esse custo para efeitos de imposto industrial e ainda que não for aceito, por exemplo, vai incluir na matéria coletável, aí estamos a falar de uma outra coisa. A empresa está a fazer uma obra de caridade, está a oferecer este valor ou esta cesta básica ou estes bens ao seu trabalhador. Então dizer aqui, em regra, sim, entretanto temos de ver qual é o objetivo da empresa. Se os trabalhadores estão mesmo sem condições, estão numa condição social muito degradada e eles estão a fazer isto como se fosse um mecenas, ok? Se for em sede de mecenas não concorre, mas se não, é um benefício em espécie que tem todos os meses, já concorre. Aí temos sim que incluir. Se olhando as condições do trabalhador, entendemos que a empresa está apenas a praticar um ato social, de apoio social, então não vai estar sujeito. Mas, se não tiver, então vai entrar naquela regra que até os pagamentos em espécie estarão sujeitos. Muito bem. Agora aqui eu entro naquela situação dos diretores que têm viaturas atribuídas pela empresa. A empresa atribuiu viaturas aos seus diretores, membros do Conselho de Administração, e essas viaturas têm manutenção todos os meses, de tempos em tempos, combustível. Estes valores é tido como benefício em espécie para os órgãos sociais? Aqui a Cristina deve estar a referir-se do artigo número 2, a linha A, que diz que são também consideradas remunerações acessórias todos os direitos ou regalias ou benefícios patrimoniais ou financeiros não incluídos na remuneração principal, que sejam oferidos pelos trabalhadores ou prestadores de serviço em função da sua prestação de trabalho ou em conexão e representem uma vantagem econômica para o respectivo beneficiário. Em regra, todos devem suportar os custos para a prática da sua atividade. Só aqui para fazer uma distinção sobre o que é que o legislador pretende. Quando a viatura é atribuída especificamente a uma pessoa e a empresa vai suportar estes encargos todos, aí representa uma vantagem patrimonial para esta pessoa e não está incluído no seu rendimento. Mas agora, se essa viatura ou se esse patrimônio está à disposição de todos, imaginemos que no escritório de contabilidade existe um motorista que está disponível para todos. É óbvio que esse custo é importante para a manutenção da própria fonte produtora da empresa, certo, Cristina? Certo. Então, para a empresa ter rendimento, ela precisa
por exemplo, de um motorista com uma viatura para levar os seus contabilistas aos clientes. Esta viatura está disponível para apoio de todos os trabalhadores, não se vai tributar nesse caso. Quando especificamente estiver atribuída a uma pessoa, aí sim, só nesses casos. Então, nos casos em que a viatura está disponível para todos, não se vai tributar a ninguém, vai se considerar como sendo custo da empresa para efeitos de apuramento de imposto industrial. Entra no pacote da assistência social. Não vai entrar no pacote da assistência social, é uma viatura normal da empresa que vai contribuir para a manutenção da empresa. Muito bem, professor. Agora, uma pergunta que não se cala. Os funcionários isentos que têm salário 70 mil kwanzas estão isentos de IRT. No mês em que têm férias e no mês em que têm Natal, subsídio de férias e subsídio de Natal, mudam ou não de escalão? Eu faço esta pergunta porque muitos softwares de processamento de salário estão a fazer em separado, porque querem que este funcionário continue em sede de isenção. E há leituras, os debates à volta dos contabilistas e não só neste grupo de isenções. Estão isentos ao longo do ano todo, quando acontecer férias e Natal, processa-se em separado, ou devem somar todas as remunerações para efeito do apuramento do IRT? Essa questão é muito interessante, ela tem sido amplamente debatida em vários fóruns onde tenho participado e a minha resposta tem sido sempre a mesma. Primeiro, não é o trabalhador que está isento, aqui a isenção não é subjetiva, ok? Não é o sujeito que está isento. Aqui nós estamos a falar do rendimento, é uma isenção que é objetiva, o objeto. Então, se é a remuneração e não é o sujeito, a partir de hoje a Cristina não vai mais dizer que é o trabalhador que está isento. Não. O rendimento dele vai estar que está isento, exatamente. Essa isenção é objetiva. Então, para nós entendermos isso, nós temos que voltar para o artigo número 2 do artigo 1, fala sobre o que constitui matéria coletável. Todo o artigo número 1, então, vai falar do que constitui, mas o número 2 desse artigo, especificamente, vai dizer o que constitui. Então, constitui matéria coletável que, em regra, tudo aquilo que o funcionário ofere, que ele é pago pela entidade empregadora. No caso, contribuintes do grupo A, a entidade chama-se entidade empregadora. Nos outros casos, chama-se entidade contratante. Então, nesse caso, a entidade empregadora vai atribuir os rendimentos e vai calcular o imposto com base no artigo número 7. Se já vimos então que este rendimento, o próprio rendimento dele, que é o salário base, está sujeito a imposto. Eu tenho um artigo que fala sobre a diferença entre a sujeição e a isenção, também a não sujeição. Este rendimento, que é 70 mil kwanzas, só está isento porque uma vez esteve sujeito. Significa dizer, então, que este rendimento, em princípio, já estava sujeito. Mas porque o legislador entendeu que é um rendimento baixo e porque olhou também para as questões sociais, decidiu isentar até 70 mil kwanzas. Mas depois o artigo número 7 fala que, como se determina a matéria coletável dos contribuintes do grupo A, ele diz assim no número 1, é constituída a matéria coletável por todas as remunerações expressas em dinheiro em espécie, de natureza contratual ou não contratual, seja periódica ou ocasional, fixas ou variável, independentemente da sua proveniência. Ou seja, estamos aqui a dizer que você tem primeiro de somar todas as remunerações que a entidade empregadora paga ao trabalhador, somar tudo, e só depois ver se está ou não, depois retirar a segurança social, depois de retirar a segurança social, deduzir todas as outras componentes remuneratórias não sujeitas e só depois verificar em que escalão é que está. E isso é feito todos os meses. Porque vejamos o seguinte, esse contribuinte pode ser que no mesmo mês ou no mês seguinte receba uma viatura do patrão. O patrão lhe ofereceu porque ele é um bom funcionário. Neste mês o rendimento dele não serão 70 mil kwanzas, será os 70 mil kwanzas mais o valor da viatura. Para concluir e sem dar mais voltas, o rendimento tributável será o somatório entre o salário base de 70 mil kwanzas mais todos os subsídios que este funcionário vier a receber. Significa dizer que se em todos os meses do ano estará sujeito, mas isento, no mês em que ela oferir o subsídio de férias e de Natal, então ele vai estar sujeito sim. E não será ele, enquanto sujeito, não será uma sujeição subjetiva, mas sim uma sujeição objetiva, na medida em que o objeto em sede de tributação
tributação vai aumentar. Sendo assim, não é o funcionário que vai mudar de escalão, mas sim o seu rendimento. O seu rendimento sai de um escalão para o outro. O mesmo ocorre no mês em que a entidade empregadora vai entender aumentar o salário dele. Quando a entidade empregadora aumentar o salário dele, também vai mudar o salário de escalão. Então, vai estar sim sujeito à tributação de imposto nos meses em que oferir os subsídios de férias e de Natal. Nos outros meses, por causa do rendimento ser de 70 mil kwanzas, não será tributado. Muito bem. Professor, eu tenho que anunciar o nosso intervalo. A conversa está muito interessante. Caro ouvinte, só agora sintonizou a LAC, está no ar. A edição 156 do Contas na Hora, o programa de rádio da Ordem dos Contabilistas e dos Peritos Contabilistas de Angola. A sua empresa já está preparada para o regime geral do IVA? O regime transitório está a chegar ao final. Não arrisque. Com o software Primavera, tenha certeza de que tudo correrá bem. Temos soluções certificadas e prontas para gerar o SAFT de vendas a partir de 180 mil kwanzas. Com o software Primavera, trate o IVA com rapidez e segurança. Contas na Hora, o seu programa de rádio. Contas na Hora. A visão dos membros da Ordem sobre os temas da atualidade. Contas na Hora. Caro ouvinte, é a edição 156 do Contas na Hora, o programa de rádio da Ordem dos Contabilistas e dos Peritos Contabilistas de Angola. Eu sou a Cristina Silvestre e tenho em estúdio o Dr. Wilson Salvador, o professor, como gosto de tratar carinhosamente. Professora, última pergunta em sede do Grupo A do IRT. Há empresas que têm arrendadas uma guest house, estão nesta guest house vários funcionários expatriados, por sinal. O custo que a empresa assume por esta guest house, para manter esta guest house, desde alimentação, manutenção, todos aqueles custos associados, incluindo a própria renda, concorre ou não em sede de prorata para os funcionários que lá estão? Uma vez que não é para todos na empresa, mas sim para um grupo de funcionários. Pois aí é que está, continua aquela questão de ser aberta a todos, não pode ser apenas para um ou outro. Aqui o objetivo do legislador tem também que há pessoas que oferem rendimentos altíssimos, têm condições para ter as suas próprias casas, para pagar o seu próprio combustível, comprar a sua própria viatura, mas entretanto a empresa assume esse tipo de rendimentos que muitas das vezes até há uma negociação por fora em que a empresa diz, olha, o teu rendimento devia ser 100, como vou pagar A, B, C ou D, vou pagar apenas 90, vai reduzir o teu imposto, ainda vou conseguir ter uma vantagem fiscal para efeitos do imposto industrial. O objetivo, na verdade, é acabar com este tipo de situações. Da nossa experiência e daquilo que nós já vimos, não são apenas expatriados que têm esse tipo de mordomias, nós temos aqui também muita gente que vive esse tipo de situação e que são também nacionais, que têm acesso a esse tipo de regalias. Então, o objetivo aqui do legislador é exatamente acabar com este tipo de prática. Toda a gente a contribuir. Se tem mais isso e mais aquilo, concorre para o apuramento do IRT e acho que o Grupo A está aqui devidamente esclarecido, já não teremos problemas em sede das alterações em Grupo A. Agora, professor, vamos ao Grupo B. Que alterações no Grupo B do IRT? Que era a taxa 10,5, agora o que é que temos? Relativamente ao Grupo B, muitas alterações e que, do meu ponto de vista, foram muito bem feitas na medida que visou aproximar a tributação de IRT o máximo possível da tributação em sede de imposto industrial. Já não há muita diferença entre ser uma pessoa coletiva e ter contabilidade organizada e ser tributado pelo Grupo A e ser uma pessoa singular, ter contabilidade organizada e ser tributado pelo Grupo B do Imposto sobre Rendimento de Trabalho. Não existe grande diferença aqui, o objetivo foi esse. Então, nesse sentido, houve alterações no que diz respeito à determinação da matéria coletável do Grupo B. Foi alterada. Cristina, a taxa não era 5, a taxa de 10,5 é uma taxa efetiva. Reduzida, sim. Exato. A taxa efetiva e a taxa nominal é que era de 15%. E esta alteração foi feita principalmente com relação no que diz respeito à matéria coletável. Era limitada a 70% para os rendimentos dos contribuintes do Grupo B, que eram pagos por pessoas coletivas ou singulares que tinham contabilidade organizada
organizada, esta matéria coletável era limitada a 70% do valor sobre o qual aplicava-se a taxa de 15%. Dali, então, extraíamos a taxa efetiva de 10,5%. Então, o que existe agora é que, quanto a esses rendimentos, a matéria coletável vai corresponder exatamente ao valor do serviço. Enquanto que antes era 70% sobre aquele valor, agora é 100%. Não há mais aqui calcular 70% e depois aplicar 15%. Agora é 100% do valor vezes 6,5%, igualzinho ao que acontece com os contribuintes que são retidos na fonte em sede de imposto industrial. Este grupo tem alguma isenção, professor? Há muita gente a levar a isenção do grupo B na tabela do grupo A, aqueles 70 mil. Está correto? Não está correto. Este grupo não tem isenção. As isenções, na verdade, em sede de imposto sobre rendimento de trabalho são exatamente iguais àquelas que são atribuídas aos contribuintes que são tributados em sede de imposto industrial. É necessário que solicite, por exemplo, para as micro, pequenas e médias empresas, que são pessoas também singulares, é necessário que se dirijam, por exemplo, ao Instituto Nacional de Segurança Social ou apresentem aqui um projeto de investimento para que tenham direito a esse tipo de isenções. A retenção na fonte é efetuada para todos os contribuintes, não importa o valor aqui para o grupo B, nem o grupo C não existe isenções. Aquela isenção é específica para o grupo A só. Então significa dizer que o grupo B e o grupo C só podem ser isenções atribuídas solicitadas. Já a isenção do grupo A, a isenção direta, basta que o contribuinte adquira o rendimento de 70 mil kwanzas, não precisa fazer nenhuma solicitação à administração tributária e não lhe deve ser tributado imposto. Já nos contribuintes do grupo B e C devem solicitar isenção. De que forma é que é feita? Neste pouco tempo de implementação, o doutor analisou a lei e reparou numa particularidade que parece ter apenas facilidades, mas que tem, entre aspas, uma armadilha. Esta é a armadilha, não é? Pode clarificar? Na verdade, eu não vi apenas facilidades. Eu vi, por exemplo, questões que não estão aqui no imposto sobre rendimento de trabalho e que seria muito interessante se nós acolhêssemos também no imposto sobre rendimento de trabalho, no que diz respeito, por exemplo, à possibilidade de dedução à matéria coletável dos investimentos feitos pela empresa. Ou seja, a empresa teve rendimentos, não distribuiu ao sócio e a reaplicou. Então, acho que esse tipo de benefício fiscal também deveria estar no código de IRT. Infelizmente não está, mas, entretanto, eu entendo que devia estar. Mas isso é o que eu entendo, porque eu acho que esse benefício ajuda muito as pequenas e médias empresas a crescerem, por um lado, e por outro lado incentiva também a que essas empresas reapliquem o produto do seu trabalho e contribuam também para a geração de mais emprego e para o aumento dos níveis de produção nacional. Vou dar aqui um exemplo clássico para que um contribuinte do grupo B ou C, e para depois não voltar a falar mais da questão da isenção no grupo C nesses termos, tenham direito à isenção, basta que se dirijam ao INAPEM e utilizem a lei de apoio às micro, pequenas e médias empresas e vão ter direito então aos benefícios constantes naquela legislação. Se não solicitarem esta certificação no INAPEN, os 20 mil não estão isentos, estão sujeitos. Retém-se tudo? 20 mil. Aí estamos a falar de uma outra questão. Os 20 mil. Eu disse no início que o objetivo da revisão do Código do IRT visou aproximar a tributação em sede deste imposto ao imposto industrial. Nesse sentido, o legislador fala o quê? Para a aplicação das regras previstas em termos de retenção na fonte, aplica-se as mesmas regras previstas no Código do Imposto Industrial para os contribuintes do grupo B, bem como os contribuintes do grupo C. E exemplo esclarecem sempre é aquele contribuinte que tiver uma fatura, e é importante dizer, não é só a fatura, podem ser várias, que tiver um serviço cujo total desse serviço ser igual ou inferior a 20 mil kwanzas, não lhe deve ser feita a retenção na fonte. Justificação legal, o número 8 do artigo 8, diz assim: quando o contribuinte presta ou contrato de serviço sujeito a retenção na fonte, nos termos do Código do Imposto Industrial, a matéria coletável vai corresponder ao serviço. Então ele está a dizer que os serviços ali prestados devem ser nos mesmos termos que no Código do Imposto Industrial. Se são os mesmos termos, isso significa dizer que tudo o que está ali sobre que tipos de serviços devem ser retidos na fonte, nós temos que ir buscar no artigo 67, se não me engano, ou 66 do Código do Imposto Industrial. Um professor que dê aulas numa instituição, por conta própria, aliás, vai-lhe ser feita a retenção na fonte, vai-lhe ser feita a retenção na fonte
e é necessário aqui olharmos especificamente para a tabela. Primeiro, a regra geral é sempre aquilo que está prevista no Código do Imposto sobre Rendimento do Trabalho. A tabela diz que todos esses funcionários que estão a praticar atividades e aquelas específicas atividades estarão sujeitas à tributação em sede de IRT e lhes serão feita a retenção na fonte. Agora, aqueles trabalhadores então que prestarem serviço cujo valor é inferior a 20 mil kwanzas, estes não vão ser retidos na fonte, tal como acontece no Código do Imposto Industrial. Esses contribuintes, entretanto, terão, como é óbvio, entregar a sua declaração de rendimentos e eles mesmos fazerem o pagamento de imposto no final do ano, tal como faz uma empresa ou um contribuinte do grupo A ou B do imposto industrial com contabilidade organizada. Então esse contribuinte vai ter de ir entregar a sua declaração, vai declarar que lhe foi pago esses valores e que não sofreu retenção na fonte e ele mesmo vai efetuar o pagamento de imposto. E se lhes tiver feito retenções, vai deduzir as retenções. Exatamente, vai deduzir as retenções. O que é que acontece com as retenções aqui no IRT? Mais uma vez, vamos olhar o que acontece com as retenções de imposto industrial. As retenções de imposto industrial chamam-se liquidações provisórias, sendo que a liquidação é entregue em maio. As retenções no IRT também chamam-se liquidações provisórias, sendo que os contribuintes do grupo B e C que lhe forem retidos na fonte vão ter, depois de entregar até o final do mês de março, a sua declaração em que vão poder deduzir essas retenções na sua liquidação final. Importa aqui referir que esta regra sempre existiu, se não me engano, desde a Lei 10/99. Foi substituída pela Lei 18/14. Então, os contribuintes do grupo B têm essa obrigação de entregar sempre a declaração e declarar os seus rendimentos no final do ano ou no início do ano seguinte ao do término daquele exercício econômico. Muito bem. Vou fazer aqui uma outra pergunta em sede do grupo B. Uma empresa tem um jardineiro que é particular que uma vez a semana vem cuidar do jardim. Não é um efetivo, é um colaborador. A empresa todos os meses vai continuar a processar o mapa dos independentes, está lá o nome dele, é um jardineiro e se calhar tem 25 mil kwanzas ao mês e desses 25 mil kwanzas 6,5 e ele recebe a diferença e esta retenção a empresa paga com os impostos mensais. Este formato tradicional mantém-se, não está anulado. Mantém-se, Cristina, continua a ser a mesma coisa. Nós chamamos aquilo de obrigações acessórias. Este mapa que vai ser aí obrigado a entregar não são as obrigações principais, sendo que a obrigação principal da empresa é o pagamento de imposto, então tem outras obrigações, essas obrigações ali continuam, porque depois se vai fazer um cruzamento sobre aquilo que o contribuinte declara individualmente e aquilo que a empresa declara que fez a retenção. Há que fazer um cruzamento de informações, senão depois não tem como verificar a veracidade das informações que nos são submetidas via declaração pelo próprio jardineiro. Daí a necessidade da empresa continuar a fazer os mapas e entregá-los. Mapas tradicionais. Professor, duas grandes alterações no grupo C. Só pode falar destas condições? O que é uma, o que é outra? Tem contabilidade organizada? Vai deduzir custos? Não vai deduzir? Ficou assim um esquema confuso. O professor pode detalhar? Na verdade, o grupo C não alterou o que já estava antes, quando o grupo C foi criado. E é importante aqui também explicar isto, porque o grupo C não é um trabalhador individual, é uma empresa, ou ela é uma empresa de uma pessoa que não constituiu uma sociedade, ou então ele é um trabalhador individual, mas que não faz parte da lista anexa do grupo B. Pode ser uma pessoa singular, mas não está na lista anexa do grupo B. Como ele não está na lista anexa do grupo B, então ele cai para o grupo C, porque não vai ficar sem ser tributado, como é óbvio. É necessário que se verifique qual é a atividade dele na tabela dos lucros mínimos para saber qual vai ser a matéria coletável, e é aquilo que é ainda agora, que continua a ser a matéria coletável do grupo C. Então, em regra, o rendimento coletável destes contribuintes corresponde sempre à sua atividade na tabela dos lucros mínimos, e essa tabela dos lucros mínimos está sempre anexa ao código do IRT. Entretanto, caso se verifique que o contribuinte, com base em qualquer meio que ele tenha, ele vai verificar que o seu volume de faturação é 4 vezes superior ao valor máximo correspondente à sua atividade na tabela dos lucros mínimos, a matéria coletável dele vai corresponder a este volume de venda de bens e serviços que não foram sujeitos à retenção na fonte, Cristina. Por quê? Porque os que já foram sujeitos à retenção na fonte, é óbvio que já pagaram imposto, então não pode
pode ser mais alvo de tributação, certo? Então não vai ser incluído aí a matéria coletável. Este é que vai ser a matéria coletável do grupo B em regra, o que está na tabela, ou quando ele for 4 vezes. Agora, em caso de incumprimento, o contribuinte verificou que, de facto, o seu valor na tabela dos lucros mínimos é 100 e que ele obteve um rendimento de 800, então significa dizer que a matéria coletável dele corresponde a 800 e não 100 que está previsto na tabela dos lucros mínimos. Agora, caso ele verifique isso e determine a sua matéria coletável com base no valor que está previsto na tabela dos lucros mínimos, então há uma penalização. A administração tributária vai apurar o imposto devido conforme todo o valor que ele arrecadou, no nosso caso aqui, o exemplo, os 800, e ainda vai acrescer uma multa que corresponde a 25% do imposto apurado com base na tabela dos lucros mínimos. Então, aqui é uma penalização e veja, essa penalização é à parte, esta não é aquela penalização que nós estamos a falar mais à frente, não. Essa penalização é de determinação da matéria coletável. Mais à frente temos outra, o facto de não ter pago. E se eu tiver contabilidade organizada, podemos determinar a matéria coletável com base nesses métodos, porque até é injusto para mim, porque eu tenho contabilidade organizada e a minha matéria coletável até nem sequer é igual à tabela dos lucros mínimos, porque na tabela dos lucros mínimos diz que a minha matéria coletável é 1000. Entretanto, eu tive custos de 100 milhões, mais proveitos de 100 milhões, eu tenho matéria coletável 0, não faz sentido eu pagar imposto, certo? Porque não é justo. Então ali o legislador entendeu isto e criou esta norma que diz que o contribuinte também poderá ter contabilidade organizada, sendo que ele inclusive poderá ter prejuízos, poderá nem sequer ter lucro, ou poderá ter prejuízo. Nesse caso, como é que funciona? Então, o legislador entendeu no número 6 desse artigo, dizer que se tiverem contribuintes que têm contabilidade organizada, então, eles vão se sujeitar com as devidas adaptações às regras que são aplicáveis ao apuramento da matéria coletável dos contribuintes do regime geral do imposto industrial, se ele tiver contabilidade organizada. Então, ele vai exatamente para o regime geral. Então, as regras de determinação da matéria coletável são quais, Cristina? São as mesmas que tem no Código do Imposto Industrial. Para ser mais claro, imagina que é um contribuinte do grupo C, de IRT, ele sabe que é singular, é do grupo C de IRT. Tem contabilidade organizada, pode abrir o Código do Imposto Industrial, verificar como se determina a matéria coletável dos contribuintes do regime geral, é ali onde vai encontrar as regras para determinar a sua matéria coletável. Proveito, menos custos, igual a lucro, prejuízo, e está tranquilo, tem tudo, contabilidade dedução, organizada. Pode fazer tudo, exatamente, tudo igual, com as devidas adaptações. As retenções que lhe foram feitas em caso de prejuízo, recupera no ano seguinte, com as mesmas regras. Exatamente igual. Quando é que este grupo C tributa a matéria coletável menos 30% dos custos? Vamos tentar as contas em sede de declaração simplificada. Aí um ponto qualquer que aborda isso, só pode deduzir até 30% dos custos. É 30% dos proveitos ou dos custos. Eu tenho custo 1 milhão de kwanza. Só vou poder deduzir 300 mil, que é 30% de 1 milhão. Vamos aqui apresentar a regra para que os contribuintes que nos estejam a ouvir também percebam, e se não terem aqui a legislação, percebam do que é que nós estamos aqui a nos referir. O número 7 deste artigo diz que os contribuintes do grupo C que possuam modelo de contabilidade simplificada ou o livro de registro de compras, então aquele modelo de contabilidade simplificada é aquele que não tem balanço, não tem balancete, não tem demonstrações de resultados, por exemplo, ou eles têm apenas um livro de registro de compra ou de venda. Há aqueles contribuintes que ainda têm esse livro, comprou, registrou, vendeu, registrou, não registra mais outras coisas, como por exemplo custo com o pessoal, energia, água, vão contabilizar apenas as compras e as vendas. Esses contribuintes que têm o modelo de contabilidade simplificado ou um livro de registro de compra e vendas e serviços prestados, eles têm direito a deduzir até 30% dos custos incorridos. Ou seja, se eu tenho 1000 de custos, eu só posso deduzir ao meu proveito 30%. Porque ele diz assim, têm direito a deduzir até 30% dos custos incorridos. Então, eu tenho 100% de custos, eu vou pegar 30% e vou deduzir
aos meus proveitos, sendo que agora a minha matéria coletável basicamente vai ser obrigatoriamente 70%. Agora entenda a desvantagem disso, Cristina, é que se eu tenho 100 de proveito e tenho 100 de custo, porque eu até tenho o meu livro de compra e venda, então eu sei que eu comprei mercadoria de 100 e todos os meus custos que eu tive também deram igual a 100, eu na mesma vou pagar imposto, que é 70% sobre este valor, sobre o meu proveito. Então há uma desvantagem muito grande em não ter contabilidade organizada. Por mais pequenino que seja, convém ter um contabilista a acompanhar as contas para a elaboração de um relatório, ainda que seja um relatório simplificado, mas está aí um relatório e tem grandes benefícios em sede de imposto industrial. Exatamente, imposto industrial e IRT. E por fim, há aquela situação daqueles contribuintes que não têm contabilidade, nem um modelo de contabilidade simplificado, nem possuem livro de registro de compra e vendas e serviços prestados, e não têm direito à dedução de custos nenhum. Então a taxa vai incidir sobre todo o rendimento. Então, se eu tenho um custo de 100, tenho um proveito de 100, o meu custo não vai aqui influenciar na determinação da matéria coletável. Não pago só sobre 70% como o contribuinte que tem contabilidade simplificada ou livro de registro, não. Eu vou pagar sobre o valor do meu rendimento todo. E esse meu rendimento, temos que voltar aqui mais uma vez, pode ser aquele que eu efetivamente oferi ou pode ser o rendimento que está na tabela dos lucros mínimos. Portanto, será aqueles contribuintes que não têm contabilidade organizada, nem livro de registro de compra e venda, bem como o livro de serviços prestados, então poderá ser aplicada a taxa de 25% sobre o valor previsto na tabela dos lucros mínimos para a sua atividade. Muito bem, professor. Que recomendações deixa as empresas aos particulares para melhor se aplicar esta lei? Em jeito de recomendações, primeiro, os contribuintes devem ter sempre atenção que é importante para o seu negócio terem conhecimento das regras dos impostos. Para isso, basta que os contribuintes deem uma olhada na nossa página da AGT, vão encontrar resumos da legislação, vão encontrar também a própria legislação, podem ir na nossa página, na aba legislação, vai encontrar toda a legislação devidamente atualizada. Podem também entrar em contato através do nosso call center para tirar dúvidas, podem também enviar e-mails para nós. Em último caso, e por causa da pandemia da Covid-19, podem dirigir-se às repartições fiscais, que lá vão ter um técnico disponível para tirar dúvidas. Caso não se sintam satisfeitos com a justificação dos técnicos sobre um ou outro assunto, podem sempre entrar em contato com os chefes das repartições fiscais, que eles estarão totalmente disponíveis para esclarecer qualquer dúvida. Esta parte eu não gosto muito, então eu vou à repartição. O técnico que está no balcão tem que saber me explicar essas matérias, uma preocupação sobre o IRT. Podem não ser todos, mas vão sempre vários funcionários. Um deles tem que dominar esses dados todos que o professor está aqui a passar, que é para não incomodarmos o chefe da repartição. Já formaram os técnicos do front office das repartições fiscais? Certamente, Cristina. Esse é um trabalho que nós temos feito sempre, que é formar os técnicos das repartições fiscais. Às vezes, Cristina, não é que o técnico da administração tributária não domina a matéria, é que se calhar a forma como passou a explicação, o contribuinte não se sentiu satisfeito com aquela resposta, então vai buscar um outro conforto ao chefe da área. Isto é completamente normal. Os nossos técnicos têm tido sempre formação, têm também possibilidades, tal como os contribuintes, em caso de dúvidas, de fazer questões, até porque todos nós temos dúvidas, todos nós temos de estudar e aprender cada vez mais. A fiscalidade é algo que não se esgota só nessas regras, é necessário nós percebermos, estudarmos todos os dias. Daí que, às vezes, ainda que a resposta seja mais correta, o contribuinte tem um outro entendimento, ou mesmo que ocorre quando, por exemplo, o contribuinte em sede de contencioso vai buscar um conforto diferente, primeiro ao PCA da AGT e depois ao tribunal. Então é no sentido de que a resposta do técnico tenha um reforço de uma autoridade naquele local. Obviamente que há algumas questões que são mais específicas, por exemplo, relativamente ao IVA e que provavelmente serão remetidas à área de especialidade, o que é completamente normal. Nós também temos especialidades, mas no cômputo geral os colegas do front office estão em condições de responder. Adicionalmente, importa aqui referir que os contribuintes devem prestar muita atenção aos prazos de pagamento. No final do mês, e inclusive os pagamentos online às vezes, tem sido muito complicado fazer esses pagamentos via portal, porque o portal também depois fica um bocadinho sobrecarregado
complicado porque no último dia é normalmente o dia em que todo mundo entende fazer os pagamentos. Tentar, no máximo possível, fazer os pagamentos dias antes, no sentido de evitar as multas. O objetivo da administração tributária não é multar os contribuintes, o objetivo é recolher apenas a parte que cabe ao Estado, que é a parte do imposto. As multas apenas surgem em caso de incumprimento. Para evitar incumprimento, entrem sempre em contato conosco, que nós estaremos disponíveis para tirar todas as dúvidas, quer neste programa, por exemplo, ou em outros fóruns em que nós podemos nos encontrar e conversar sobre determinados assuntos do que diz respeito aos impostos. Mas, professor, para quando estará disponível a folha de remunerações no portal do contribuinte? Foi removido. E se entendemos aqui que a remoção foi porque tem que atualizar por causa das alterações que aconteceram. Quando é que vamos ter acesso novamente a esta tabela? Muita gente já estava habituada a preencher a tabela. Aliás, saiu um documento a dar esta nota, que a partir de setembro todas as remunerações tinham que ser carregadas no portal do contribuinte. A verdade é que removeram aquela planilha e mais ninguém tem acesso. Para quando novamente ativa? Sim, Cristina, neste momento está-se a fazer alterações à tabela, são várias discussões, primeiro entre os técnicos da área, depois é que vai para a equipa responsável por atualizar e inserir no portal. Falta pouco, estamos a fazer muitas alterações também em função das alterações legislativas e essas alterações no portal serão feitas paulatinamente, tem que ser gradual. Muito bem, quer dizer que os contribuintes não vão ser penalizados por estes meses sem carregarem as remunerações. Podem ficar tranquilos. Podem ficar tranquilos, sim, porque essas alterações e que estão a ser feitas com base no princípio do gradualismo, é importante dizer que tudo o que não tiver no portal do contribuinte e por culpa da administração tributária não deverá ser imputado ao contribuinte. Agora, o contribuinte tem uma alternativa. Aquilo que só dá para cumprir no portal e que no portal pontualmente não está por motivos de atualização, não deve ser imputada a culpa ao contribuinte, pelo que o contribuinte não será penalizado por essa insuficiência da administração tributária. Agora, aquilo que estava no portal não está agora por causa da alteração, mas que se pode cumprir numa repartição fiscal e o contribuinte não cumprir, aí será penalizado. É o caso, por exemplo, do imposto. Imaginemos o seguinte cenário. Se por questões técnicas o portal do contribuinte deixa de funcionar durante um mês, isto não legitima o contribuinte a não efetuar o pagamento de imposto, até porque tem a repartição fiscal de domicílio para o fazer. Então poderá fazer naquele mês, enquanto se procede às alterações necessárias para pôr o portal em funcionamento, o contribuinte deve dirigir-se à repartição fiscal para cumprir com as suas obrigações. Agora, se é uma questão que só está no portal, não está disponível em mais nenhum outro sítio, por exemplo, não está disponível nas repartições fiscais e o contribuinte deixar de cumprir, aí ele será penalizado. Muito bem, professor. Melhor esclarecimento que este não há. Foi mesmo uma senhora aula à volta do imposto sobre rendimento do trabalho. Já não haverá dúvidas. Os contabilistas não dormem por causa destas questões e ainda bem que o professor tranquilamente esclareceu cada ponto em sede de IRT, distribuídos pelos seus grupos, Grupo A, Grupo B e o Grupo do IRT. Professor, o nosso muito obrigada por essa disponibilidade. Vejo muito importante termos aqui no programa. Eu que agradeço. Eu espero estar aqui presente em outras ocasiões a falar de um imposto que não é muito falado. Espero que marquem também que é o imposto sobre a aplicação de capitais, que não é muito falado, mas que também merece por causa dos debate. Dividendos. Merece, sim, senhora. Vai ser o próximo, professor. O Joel está a ouvir o programa. Ele vai agendar de certeza absoluta, temos que falar do IAC, até porque fecho do exercício, repartição de dividendos, há dividendos antecipados ao longo do ano, estão ou não a tributar em sede de IAC este adiantamento de dividendos? O professor vai voltar aqui para dar a aula sobre o IAC, Imposto sobre a Aplicação de Capitais, sim senhora. O nosso muito obrigada, professor. Continuação de muito boa semana. Obrigado, Cristina. Obrigado igualmente. Bom fim de semana também a todos os ouvintes. Contas na hora. Caro ouvinte, hoje às 18 horas, todos os caminhos vão dar as quartas na ordem.
Evento realizado via Zoom pela OCPC, onde será abordado o tema Medidas Tributárias OGE 2021. O orador é o diretor dos serviços do IVA, Dr. Wilson Donge. O link do Zoom está no website da Ordem e já foi enviado para o seu e-mail. Participe! Caro membro, é ainda importante referir que faltam 48 horas para encerrarem as inscrições para o curso O Cadastro e o Preenchimento das Obrigações em sede de IVA no Portal do Contribuinte. A formação acontece já nesta sexta-feira, 18 de dezembro de 2020. Dirija-se à sua área privada e inscreva-se já. Caso na área privada não se consiga inscrever, faça o pagamento e envie o comprovativo para o e-mail formacão@ocpcangola.org. Só tem hoje e amanhã para inscrever-se para o curso Cadastro e Preenchimento das Obrigações em sede de IVA no Portal do Contribuinte. Caro ouvinte, era a edição 156 do Contas na Hora, o programa de rádio da Ordem dos Contabilistas e dos Peritos Contabilistas de Angola. Tivemos em estúdio o Dr. Wilson Salvador, ele que veio aqui na qualidade de técnico tributário da nossa AGT, desfilar o código sobre o rendimento de trabalho que estava a gerar muita polémica. Uns não processaram o subsídio do Natal com o salário base, não somaram, fizeram processamento em separado, é para somar, concorrem para o apuramento da matéria coletada em sede de IRT. Por isso, quem fez em separado tem para ontem efetuar as devidas correções e regularizar, porque terá diferenças de IRT por pagar de certeza absoluta. Caro ouvinte, chegamos ao fim de mais uma edição do Contas na Hora, aqui na LAC. Este programa contou com a produção da JCSE Comercial, técnica de António dos Santos, realização de Joel Costa, coordenação de Mateus Gonçalves e na apresentação cá estive Cristina Silvestre. A todos votos de continuação de excelente dia e até a próxima quarta-feira. Contas na Hora. Contas na Hora. Um programa sobre contabilidade e fiscalidade na grelha da LAC. Todas as quartas-feiras, entre as 11 e as 12 horas. Um programa da OCPCA, Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola. Contas na Hora. Contas na Hora. Hora.